Antes de desistir dela, apenas observe. A maioria dos homens desiste cedo demais. Eles acham que perderam a batalha antes mesmo de a guerra começar. Ela está se afastando, agindo de forma distante, não respondendo como antes, e você sente que acabou. Mas e se eu te dissesse que isso é, na verdade, a sua maior oportunidade? E se em vez de ir embora derrotado, você pudesse virar tudo a seu favor, sem correr atrás, sem implorar e sem perder o autorrespeito? A maioria dos homens nunca entende isso. Eles agem rápido demais, desesperados demais e emocionais demais. E é exatamente isso que arruína tudo. Então, antes de desistir, assista a este vídeo, porque se você aplicar o que vou te contar, vai se colocar em uma posição que a maioria dos homens nunca alcança. Vamos direto ao ponto. A maioria dos homens entra em pânico quando uma mulher se torna distante. Eles assumem que ela perdeu o interesse, encontrou outra pessoa ou simplesmente não se importa mais. Mas a realidade é muito mais profunda. As mulheres não acordam um dia simplesmente sem sentir nada. Isso acontece gradualmente, em etapas. O que acontece é o seguinte: ela para de sentir a perseguição. Quando ela te conheceu, havia mistério, empolgação e desafio. Agora ela sabe exatamente como você se sente, e isso se torna previsível. Ela testa o seu controle emocional. As mulheres, de forma subconsciente, querem ver como você lida com mudanças emocionais. Você entra em pânico, reage demais ou permanece firme. Ela precisa de espaço para voltar a sentir algo. A atração não é construída com palavras, mas com distância, tensão e emoções. Quando tudo está sempre disponível, perde valor. E é aqui que a maioria dos homens falha. Em vez de se afastar quando ela se afasta, eles pressionam ainda mais. Mandam mais mensagens, ligam mais, tentam mais. E é nesse momento que a atração morre, porque agora ela não precisa mais se esforçar para ter sua atenção. Se ela não precisa se esforçar, ela não vai valorizar. Aqui está algo que a maioria dos homens ignora completamente. Quando uma mulher se afasta, muitas vezes é um teste subconsciente. Ela nem sempre planeja isso, mas os instintos dela estão observando. Ela se pergunta: ele é emocionalmente forte o suficiente para lidar com isso? Ele vai correr atrás de mim ou vai manter a postura? Ele realmente tem opções ou só finge que tem? E aqui está a parte perigosa. A maioria dos homens falha instantaneamente. Ela ignora. Eles mandam outra mensagem. Ela demora a responder, eles perguntam se está tudo bem. Ela cancela planos e eles tentam remarcar na mesma hora. Cada uma dessas reações prova para ela que ela está no controle total. Mas os homens que vencem esse teste, os que realmente se destacam, fazem algo diferente. Eles não reagem emocionalmente, não correm atrás, não imploram por respostas. Eles simplesmente mantêm a posição. E é aí que ela começa a sentir algo inesperado: arrependimento. O poder da distância controlada. O que a maioria dos homens não percebe é que as mulheres não se apaixonam pela presença constante, mas pela ausência. Quanto menos você entrega de graça, mais ela valoriza o que recebe. Pense nisso. Quando algo está sempre disponível, você para de notar. Mas quando algo desaparece, você começa a desejar. Por isso, se afastar no momento certo é o movimento mais poderoso que você pode fazer. Em vez de mandar mensagem primeiro, espere. Em vez de curtir as postagens dela, ignore. Em vez de ajustar sua agenda por causa dela, priorize a si mesmo. Quando você deixa de ser previsível, deixa de ser fácil demais e para de reagir instantaneamente, tudo muda. Ela começa a notar sua ausência. E então ela se pergunta: por que ele não está reagindo? Ele perdeu o interesse? Está vendo outra pessoa? No momento em que você para de dar tudo de graça, ela começa a sentir falta. A maioria dos homens tenta consertar uma situação assim. Eles pensam: talvez se eu me explicar, se eu mostrar o quanto me importo, ela volte. Mas a atração não funciona assim. Em vez de tentar reconquistá-la com palavras, faça isso. Iguale a energia dela. Se ela está distante, não compense demais. Afaste-se e mantenha neutralidade. Se ela entrar em contato, responda, mas sem investir demais. Como lidar com isso?
A maioria dos homens comete o erro de aceitá-la de volta facilmente demais. Ela some por uma semana, depois manda um oi, e o que eles fazem? Pulam na oportunidade. Grande erro. Faça o contrário. Mantenha a calma. Não haja como se a mensagem dela fosse a melhor coisa que te aconteceu. Deixe que ela se esforce. Se ela desapareceu, é ela quem precisa provar que está realmente disposta a voltar. Aqui está uma verdade que você precisa aceitar. Nem toda mulher vai voltar e tudo bem, porque se ela se afasta e nunca retorna, ela acabou de te poupar de perder mais tempo com a pessoa errada. Você não quer uma mulher que só fica quando você corre atrás. Você quer uma mulher que escolhe ficar porque te valoriza. A maioria dos homens nunca vai entender isso. O silêncio é uma das respostas mais poderosas que você pode dar. A maioria acha que precisa discutir, se explicar ou lutar pela atenção dela quando ela começa a se afastar. Mas a verdade é que o silêncio fala mais alto do que qualquer palavra. Ele cria mistério, incerteza e muda o poder emocional. No começo ela pode nem notar. Ela assume que você vai voltar, que vai mandar mensagem, tentar consertar as coisas. Mas os dias passam, depois semanas, e de repente ela percebe que algo mudou. É aí que tudo começa a mudar na mente dela, porque agora você não é mais previsível. Você não é mais o cara que sempre chama ou espera. Você desapareceu do mundo dela, e isso cria um vazio que ela não esperava. Isso a força a reavaliar o que sente por você. A maioria das mulheres assume que os homens sempre estarão disponíveis. Elas acreditam que, não importa o quanto se afastem, você vai continuar ali esperando. E por que não acreditariam? A maioria dos homens corre atrás. A maioria não sabe lidar com a distância feminina. Mas quando você não age como a maioria, quando escolhe o silêncio em vez da perseguição, você quebra essa expectativa. Ela começa a pensar: espera, por que ele não está reagindo? Por que ele não tentou falar comigo? Ele está seguindo em frente. Esses pensamentos despertam algo profundo dentro dela. Ela se vê forçada a fazer uma pergunta que nunca imaginou fazer. Será que eu o julguei errado? Só essa pergunta cria uma onda de emoções para as quais muitas mulheres não estão preparadas. O momento em que ela começa a sentir sua ausência. Essa é a parte que a maioria dos homens nunca chega a ver, porque desiste cedo demais. No começo, ela se sente bem, talvez até aliviada. Ela assume que você vai entrar em contato logo. Mas então vem o silêncio. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação, nenhuma interação nas redes sociais. Os dias viram semanas. Ela começa a checar o celular com mais frequência. Nada. E então, pela primeira vez, ela sente o impacto. Agora é ela quem está insegura. É ela quem se pergunta se cometeu um erro. Porque você não está mais correndo atrás. E isso muda tudo. A regra não dita da atração. Aqui está uma verdade que a maioria dos homens não percebe. Uma mulher te valoriza de acordo com o quão difícil você é de substituir. Quando você estava sempre ali, sempre disponível, ela nunca precisou pensar em te perder. Agora, ela começa a sentir sua ausência. E essa sensação é desconfortável. Ela se pergunta se te deu como garantido, se julgou errado o seu valor. O melhor de tudo é que ela nem percebe que está fazendo isso. Acontece de forma natural, subconsciente. Porque quando algo está sempre disponível, perde valor. Mas quando desaparece, vira mistério. E mistério cria atração. Porque ela de repente começa a te observar de novo. Quando o silêncio se instala, ela faz o que a maioria das mulheres faz. Começa a observar. Checa sua atividade online, relembra mensagens antigas, talvez até curta uma postagem sua só para ver se você reage. Por quê? Porque ela tenta responder a uma pergunta: eu realmente o perdi? Essa dúvida mantém a mente dela presa em você. No momento em que uma mulher pensa que pode ter perdido um homem que antes era dedicado a ela, emoções inesperadas surgem. Isso a obriga a reavaliar tudo. É aí que ela começa a sentir o peso da sua ausência. Os sinais sutis de que ela está testando o terreno. Aqui é onde a maioria dos homens falha. No segundo em que ela lança um teste, eles mordem a isca. Talvez ela mande um oi aleatório. Talvez reaja a uma postagem sua. Talvez mande mensagem sobre algo sem importância. Mas não é sem importância. É a forma dela dizer: você ainda está aí?
Se você responde rápido demais, com empolgação demais, você confirma que ela ainda te tem. O jogo reinicia. Ela sabe que pode conseguir sua atenção quando quiser e perde o interesse novamente. Como agir no momento em que ela entra em contato? Se ela entra em contato depois do seu silêncio, a maioria dos homens acha que é vitória. Eles pensam, ela voltou. Agora posso agir normal. Errado. Esse é o momento mais crítico, porque sua resposta agora define tudo. Você tem duas escolhas: cair nos velhos padrões e deixá-la sentir que está no controle, ou manter a compostura e deixá-la se esforçar pela sua atenção. A segunda opção é o que mantém o interesse dela, porque agora você não é mais o mesmo homem de antes. Agora você é um desafio. E mulheres desejam desafios, a mudança definitiva de mentalidade. Você precisa entender uma coisa: você nunca quer ser o homem que está sempre disponível, sempre correndo atrás. Foque na sua própria vida e prioridades. Quando você dá espaço, quando permite que ela sinta sua falta, você se torna mais valioso aos olhos dela. Você se torna alguém por quem ela precisa se esforçar. É isso que cria atração duradoura. Você não conquista uma mulher correndo atrás dela. Você vence ao se tornar o tipo de homem que nunca precisa correr atrás. Você vence ao ter padrões, valorizar seu tempo e fazê-la provar que merece sua energia. É aí que tudo muda, porque agora você está no controle. Não por manipulação, não por joguinhos, mas por autorrespeito. E isso é o que separa os homens que são usados dos homens que as mulheres nunca esquecem. Quando o seu silêncio se torna insuportável para ela, chega um ponto em que sua ausência não é apenas notada, é sentida. No início, ela ignora, achando que você vai voltar. Mas agora, algo muda. Ela começa a checar o celular, esperando ver seu nome. Revê conversas antigas. Questiona se te afastou demais, se errou, se você foi embora de vez. O segredo que a maioria dos homens não entende é que isso não é só sobre sentir sua falta, é sobre poder. Ela percebe que não tem o controle que achava que tinha, e isso a enlouquece. Quando ela começa a procurar você em outros homens. Quando alguém não pode ter o que quer, começa a buscar substitutos. Ela pode falar com antigos contatos, buscar atenção de novos caras, postar coisas esperando uma reação sua. Mas nada parece igual. No momento em que ela tenta te substituir, ela começa a comparar. E ao comparar, ela perde, porque você ainda está na mente dela. Você virou um mistério, uma pergunta sem resposta. Quanto mais ela tenta seguir em frente, mais percebe que está piorando as coisas para si mesma. Porque o ego dela não a deixa admitir que sente sua falta. As mulheres têm dois lados quando sentem falta de alguém: o emocional, que sente a perda, o arrependimento, a saudade, e o ego, que odeia perder. O ego não deixa admitir o erro. Em vez de ser honesta, ela joga jogos. Manda uma mensagem casual, posta sobre como está feliz, tudo para ver se você reage. Mas no fundo, ela espera que você ainda esteja olhando. Quando você não reage, a verdadeira batalha começa. Porque agora, ela não sabe se você superou ou se apenas aprendeu algo que a maioria dos homens nunca aprende. Desapego. Desapego. O divisor de águas. O desapego é o que quebra o ego dela. Quando ela percebe que você era o prêmio, tudo se inverte. Ela entende que você não era só mais um, que não estaria esperando para sempre. O problema é que ela percebe tarde demais, porque agora você mudou. Cresceu, virou um homem que não busca validação. E nesse momento, ela entende que o verdadeiro valor nunca esteve na aprovação dela, mas na sua capacidade de ir embora. O que fazer quando ela volta? Aqui é onde a maioria dos homens falha. Quando ela finalmente retorna, eles caem na armadilha, respondem rápido demais, ficam empolgados demais e entregam exatamente o que ela queria: validação. Depois disso, ela some de novo. Por isso, você não pode jogar como a maioria. Se ela voltar, mantenha os pés no chão. Não largue tudo só porque ela mandou mensagem. Não faça dela o centro do seu mundo só porque demonstrou interesse. Deixe que ela prove com atitudes, não com palavras. E se ela não provar, você já venceu, porque percebeu que nunca precisou dela. Não corra atrás, evolua. Se ela te decepcionou, não implore, não persiga, evolua.
Foque em você. Continue em frente e deixe que o silêncio fale por você. Se você encontrou valor neste conteúdo, curta, se inscreva e assista ao próximo vídeo na tela. É exatamente o que você precisa ouvir agora.